Valquíria Cristina, a Lilian e a Uyara compartilharão conosco dos conhecimentos aí que elas têm, junto, né, com mais dois, a Tina também, que trabalha lá, e o João também, que vai contribuir conosco. Quero agradecer muito a participação de vocês, tá? Dizer que é uma honra tê-la aqui conosco, tá? E na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos fazer esse passeio fisicamente, né? Como todos os anos a gente tem por hábito levar os alunos lá no Museu Índia Vanuíri. Obrigada, passo a palavra para vocês. Pessoal, e no final eu quero que vocês, assim que terminarmos, eu gostaria que vocês permanecessem aqui, né, nesse bate-papo para a gente fazer o sorteio. Tem 2 prêmios, 2 brindes super legais que a gente vai fazer o sorteio para vocês, tá bom? E as perguntas, todos podem participar com perguntas lá no chat. Vocês podem fazer as perguntas lá no chat, que as educadoras elas responderão, tá bom? Então, boa tarde para todos, vamos dar início? Bora. Ô, Lilia, tá sem som? Não, Márcia, eu estou com o microfone desligado. Não, Senão... Lilia, é a outra Lilia. Ah, é a outra Lilia, tá? Eu esqueci que hoje tem Hoje tem... uma outra Lilia. É a educadora do Índia Vanuíri. É que eu vi que o microfone está ligado, mas não estamos ouvindo absolutamente nada. Vou começar aqui. Ó, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Tá dando eco porque a Uyara e as meninas estão com o microfone ao mesmo tempo. O João Pedro Paula também tem que desligar o microfone, o Lucas Barbosa também. Por favor, pessoal, vamos colaborar. O Fran, você também. Agora vocês estão me ouvindo? Estamos, mas está bem baixinho. Está bem baixo? Então eu vou tentar me conectar, então, pelo celular, que eu acho que talvez vocês conseguem. Agora melhorou, pessoal? Agora vocês estão ouvindo melhor? Não, tá a mesma coisa. Só um minutinho. Então, agora melhorou, pessoal? Sim, agora melhorou. Yara, a gente escuta. Tá. Sim, estou ouvindo. Tá. Então, eu vou começar a me apresentar. Eu sou a educadora Uyara. Uma boa tarde. Quero agradecer a presença de todos que estão, a escola, por buscar essa parceria com a gente nesse momento, né? E eu vou dar início para vocês no surgimento do nosso museu, né? O Museu Índia Vanuíri, ele surgiu pelo um decreto no dia 20 de setembro de 1966. Então, ele teve um decreto no qual o museu ele fez uma comissão com Vinícius Stai Campos. Ele administrava 58 museus do interior, junto com o fundador da nossa cidade, Luiz de Souza Leão, a sua esposa, Nair Guedini, e também o João Geraldo Iori,
era um diretor da Escola Anísio Carneiro e ele também era presidente da Câmara de Tupã. Então, neste momento, eles entraram em contato com a população e, através da população, eles começaram a receber doações das peças para o surgimento do nosso museu. O nosso fundador, ele tinha um edifício que ainda se encontra na cidade, o edifício Marajoara, e, através desse edifício, eles montaram uma exposição com peças relacionadas à parte histórica e também com a parte etnográfica. Então, esse museu, ele se encontrava na Avenida Tamoios. Yara. Oi? Eu ia pedir para você ligar a câmera. Ah, tá. Melhorou agora? Obrigada, tá? Tá, desculpa. E aí, o museu, ele gostaria que o museu ficasse numa área permanente. Então, ele, através de um novo decreto, em 1970, a quadra da casa do nosso fundador, a quadra 75 da cidade, ela foi tombada pelo Condefat. Então, ela era preservada, ela não poderia ser modificada a estrutura, e ela também tinha a questão do florestamento de árvores típicas que ele plantou em seu jardim. Então, tendo essa área, né, preservada pelo Condefat, ele também aproveitou um espaço no fundo do quintal dele para fazer a nossa construção do nosso museu. Então, essa construção ele aconteceu em 1972. Na época, o nosso museu ele ganhava uma arquitetura moderna, um museu 100% de concreto, né? E começou a ganhar espaço para os lugares dessas peças. Em 1982, a gente teve a abertura do nosso museu para a nossa população. O nosso fundador, na inauguração do nosso museu, ele assistiu à inauguração pelo rádio, na Santa Casa de Tupã, do hospital, e ele veio a óbito. Sendo assim, né, a esposa dele, Nerguedini, continuou a abertura do nosso museu. Era um museu eclético, com vários animais taxidermizados, plumárias, vestes. E tinha exposições temporárias aqui, em parceria com as escolas. Em 2008, o museu passou por uma nova reforma. Ele passou a ser administrado não pelo município, mas sim pela uma OS, a Camportinari. A Camportinari, ela é uma OS da Secretaria da Economia Criativa do Estado. A gente passou a receber um plano museológico e, através desse plano museológico, surgiu a nova expografia do museu, onde a gente se encontra hoje 6 módulos, dividido a parte histórica e etnográfica do museu. E assim, o nosso museu, ele se destaca A gente não está ouvindo o som, Yara. E, Nicolas, encerra a sua apresentação, por favor. Pessoal, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque é tudo muito novo para elas também, tá? Então, é o primeiro bate-papo virtual que eles estão fazendo conosco, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência, porque tudo depende de conectividade, de internet, né? Então, elas vão tentar novamente aqui entrar. Só um minuto. Enquanto isso, eu já vou dando aqui as orientações. Não cliquem em apresentar, porque elas vão apresentar algumas
telas para a gente, e aí se alguém apresenta, não dá para elas apresentarem. Desculpa, caiu, né? Ok, voltei, a conexão aqui caiu, as meninas já estão providenciando. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Então, como eu falei para vocês, na segunda-feira, então o museu ele é fechado, por quê? A reserva técnica, ela tem que fazer a manutenção das nossas peças. Então, as peças que não estão em exposição, elas ficam na reserva técnica, com os armários deslizantes, é dividido pela parte histórica e etnográfica. Então, na segunda-feira, a reserva técnica, eles abrem as vitrinas, faz todo o preparo das peças para abertura do público na terça-feira até domingo. E as meninas, quando recebem algumas peças, que hoje o nosso museu, ele recebe doações relacionadas à história da nossa cidade e à parte etnográfica. Então, quando alguém procura o nosso museu para fazer através de alguma doação, as meninas recebem essa peça, a gente tem uma sala específica que ela fica 40 dias em observação antes de entrar em contato com o nosso acervo permanente. Após não ter nenhum dano a essa peça, a gente tem um termo de doação, no qual a pessoa assina, ela recebe uma numeração, para que essa numeração a gente consiga fazer um mapeamento, né, e uma ficha técnica para os pesquisadores que vêm em busca, né, de conhecimento, dar continuidade na sua pesquisa. Então, por isso que o museu, na segunda-feira, ele é fechado. Tudo bem? Agora, a Lilian vai falar um pouquinho para vocês, como eu falei, da parte histórica, que envolve os imigrantes espanhóis, portugueses, japoneses, russos, alemães e letos que são da nossa região. Então, a Lilian agora vai falar para vocês um pouquinho da questão indígena. Oi, pessoal, tudo bem? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. E aí, Sim, tudo bem? Tudo bem? Sim. Sim. Então, tá bem. Então, pessoal, dando sequência aí ao que a Yara estava dizendo, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a parte etnográfica, a parte indígena aqui do museu. Tá dando eco. Nosso museu, ele é um museu histórico, que ele, no primeiro módulo, retrata como surgiu a cidade de Tupã, a presença importante das colônias de imigrantes, e esse módulo 2, que eu vou explanar para vocês, já é o módulo etnográfico indígena. Do módulo 2 ao final do museu, a gente vai falar sobre os indígenas. Esse módulo número 2 aqui, onde a gente está, é a aldeia indígena Vanuiri. Aqui próximo a Tupã, nós temos uma aldeia chamada Aldeia Vanuiri. Lá nós temos vários povos indígenas que nela habitam. Então, nós temos povo Caingangue, povo Krenak, povo Terena, Aticum e vários outros. E aqui nesse módulo, nós temos maquetes que também falam sobre a aldeia, nós temos vitrinas que também retratam a história desses indígenas através dos artesanatos. Então, nós temos artesanatos relacionados à caça, à pesca, instrumentos de som, cerâmica. E na aldeia Vanuiri, falando um pouquinho mais sobre a nossa aldeia, lá nós temos também, já que vocês são jovens estudantes, nós temos a Escola Estadual Indígena Índia Vanuiri.
Lá, eles aprendem, além das matérias que vocês também têm, eles também têm as línguas indígenas. Todos os professores são indígenas também. Então, lá tem a língua cangangue, a língua krenak. Os professores ministram aulas dessas línguas, né, que eles falam lá na aldeia. Então, são vários povos vivendo numa mesma reserva, no mesmo lugar. Faz uns 3 ou 4 anos que a escola também possui ensino médio, né? Não tinha, mas agora já tem o ensino médio. Então, é isso, pessoal. E a gente gostaria de falar um pouquinho também sobre a Índia Vanuiri. A Índia Vanuiri, ela era uma indígena do povo cangangue. E a Índia Vanuiri, ela fez todo esse papel de pacificadora entre os não indígenas e os indígenas. E ela, todo esse processo de pacificação ocorreu em 1912. E ela veio a falecer em 1918. Muitas pessoas pensam que a Índia Vanuiri, ela era natural de Tupã. Não. Nós temos poucos registros bibliográficos sobre ela, mas existe uma bibliografia que diz que ela era da região de Campos Novos do Paranapanema, onde hoje a cidade chama Campos Novos Paulista. E ela foi trazida aqui para a nossa região. Então, ela passou aqui por Tupã, participou aqui na nossa região desse processo todo de pacificação, inclusive, diz que ela subia num pé de jequitibá, onde ela entoava cânticos aos deuses, pedindo a pacificação entre os indígenas e os não indígenas. E ela foi levada para Icatu, que é uma outra terra indígena, que fica aqui na região de Braúna, já próximo a Araçatuba. E ela acabou falecendo lá na terra indígena de Icatu, em 1918. E depois de muito tempo, em 1967, os restos mortais dela, os ossinhos, foram trazidos por uma pessoa aqui para Tupã e estão sepultados no mausoléu da Escola Estadual Índia Vanuiri, que fica aqui bem próxima do museu. Lá tem o mausoléu, o túmulo dela, e os ossinhos estão ali sepultados. Então, pessoal, aqui no nosso museu, as nossas parcerias são muito grandes com os indígenas, seja através dos professores, seja através da própria cultura em si. Então, o papel do indígena aqui no museu é muito importante. Sem o indígena, esse museu, com certeza, não teria nenhum significado. Ok? Então, vamos ver o que mais que a gente pode passar aqui para vocês. Falamos da escola. Oi? Olívia, a Raika tem uma pergunta, já vamos responder? Tudo bem, pode perguntar. Ela colocou aqui, como fazem quando não encontram coisas interessantes para apresentar, para expor, né, para o povo, para a população? Eu não entendi a pergunta. Como? A gente respondeu já. Mas é legal responder. Mas é legal responder para todo mundo ouvir, porque nem sempre as pessoas. Repete a pergunta que eu não escutei direito. Tá, como fazem quando não encontram coisas interessantes para expor para a população? Mas aqui nós no museu? Ela quer saber assim, quando vocês vão preparar, né, uma apresentação, uma amostra, né? Sim, e aí vocês ficam em busca de temas e de coisas para fazer essa exposição. E quando vocês não encontram essas coisas,
fica com o mesmo repertório por muito tempo? Ou então, como chegam Ô, essas coisas até professora, você? não vai dar pra ficar mais na live, porque o celular tá descarregando já. Tá bom, Lucas, tchau. Olha, normalmente, a Valquíria, a minha colega, que vem logo após de mim, ela vai falar sobre isso. Mas eu só vou dar um resumo para vocês. Toda exposição temporária que nós temos aqui, mesmo a nossa de longa duração, que não quer dizer que seja permanente, ela sempre tem um estudo aprofundado dessas peças, com profissionais envolvidos para a escolha desses objetos. Isso faz parte da curadoria do museu. Agora, nós temos os demais módulos também com mais peças. Temos a cestaria, que tem os cestos, temos a plumária, né? Agora, o museu, até muito pouco tempo atrás, o museu acabava recebendo muitas doações de peças. Hoje, não. Hoje tem que estar relacionado à história da cidade e também aos indígenas, aqui da nossa região, do Oeste Paulista. Não sei se eu acabei respondendo a pergunta, talvez a Valquíria complemente a pergunta aí feita pela aluna. Tá certo. Tem mais uma aqui. Pode perguntar. Eu acho que vai falar do acervo. Eu acho que a Valquíria pode. Ela vai falar sobre o acervo. Acho que a pergunta está relacionada aí com a próxima educadora. Ah, então tá. Então vamos aguardar a próxima educadora para fazer. Certo. Mais alguma pergunta? Tá. A Uiara está me dizendo aqui que várias perguntas estão sendo respondidas também através do chat. Eu estou vendo que tem uma xará minha aqui. Oi, Lilian, tudo bem? Tem uma outra Lilian aqui. Então, é legal a gente fazer a pergunta no chat, mas responder oral, porque assim todos conseguem acompanhar, tá bom? Pode responder pontual, mas é legal falar. Tá? Então, porque não existe, assim, o critério na escolha dos objetos, tem toda uma estratégia, né? Para poder ser feita essa escolha. Nós temos que saber da história daquela peça, sabermos que povo pertence, para, inclusive, legendar, que a pessoa, o visitante que vem aqui, tem que saber também sobre o histórico daquela peça. Mas não é feito pesquisas extra-museu para saber quais peças são colocadas aqui, né? Tá? Isso não. Quem mais? Olá, pessoal. Tem uma pergunta que foi a Maria Eugênia. Ela perguntou como era mesmo o nome do fundador do museu que foi diretor. Eu acho que ela não entendeu a minha fala, e vou repetir. O nome do fundador da cidade é o Luiz de Souza Leão. O diretor que eu citei, ele foi o conselheiro que ele ajudou a população a recolher as peças para o nosso acervo. Então, esse diretor, ele foi presidente da Câmara de Tupã, e o nome dele é João Geraldo Iori. Tudo bem? Acho que eu respondi. Tá certo. Você gostaria de saber, Maria Eugênia? Beleza. Esclareceu. Obrigada. A Renata está me perguntando também se existe um local aqui dentro do nosso espaço expositivo que fala sobre os brinquedos indígenas. Sim, existe. Nós temos vitrinas que falam sobre os brinquedos indígenas de vários povos do Brasil. Sim, nós temos. É um espaço reservado somente aos brinquedos indígenas. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, agora eu vou passar a minha fala para outra educadora, para a Valquíria, tá? Que vai continuar aqui com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Todos me escutam? Sim. Estão me ouvindo?
Estamos, mas ainda tem 2 microfones abertos aí no Índia. Podia desligar um e deixar só o seu. Ah, tá ótimo agora. Talvez, pessoal, a gente possa fazer uma rodada de perguntas no final. Vocês vão anotando aí, no final a gente responde as perguntas para vocês, pode ser? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês da dança indígena, da cultura indígena, dos povos indígenas. A gente sabe que o Brasil é um país muito rico na diversidade, né, cultural, principalmente nas questões indígenas. Nós temos vários povos indígenas aqui no Brasil. E todos eles têm as suas danças, os seus rituais, mas cada cultura de uma forma diferenciada. O que nós sabemos é que todos os grupos indígenas utilizam o famoso pau de chuva, o famoso chocalho. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Este daqui é um instrumento musical, caingangue, aqui da nossa região. Só para vocês ouvirem um pouquinho o sonzinho deles, tá? Dele. E nós também temos o pau de chuva, que é o chocalho cibolar. Eu não sei se vai dar. Eu vou inverter a minha câmera, só para vocês olharem um pouquinho, tá? Não sei se deu para ouvir o som. Deu? Bom, o que acontece? Esses instrumentos, eles eram utilizados nos rituais das danças. O pau de chuva normalmente era utilizado para fazer a famosa dança da chuva, que a gente já ouviu falar. E o chocalho globular para poder fazer outros tipos de rituais. Os indígenas, eles fazem a dança de agradecimento pela colheita, a dança pelo plantio, entre diversos outros rituais. E também tem a questão dos jogos, né? Dos esportes. Eles gostam muito de futebol, jogam uma bola. Aqui na aldeia Vanuiri, nas aldeias aqui da região, todo ano, eles também fazem um campeonato de jogos indígenas. E aí tem o campeonato de Tarabatana, campeonato de arco e flecha, dentre outros tipos de jogos. Tem corrida, tem a missa indígena, que eles fazem também. E eu vou mostrar para vocês agora uma veste. Para quem já teve oportunidade de participar e de ver, o Museu Índia Vanuiri, anualmente, fazia um festival de dança. Eu vou tentar inverter aqui a minha câmera para mostrar para vocês. Ó, essa daqui é uma veste masculina e uma veste feminina dos caingangue aqui da nossa região. E essas vestes, eles utilizam nos rituais deles. Época da Semana do Índio, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, quando eles vão fazer algum ritual lá na aldeia. E assim eles vão fortalecendo a cultura deles. Agora, nós vamos abrir para as perguntas. Eu vou chamar as minhas colegas aqui, nós não vamos ficar todas juntas, tá? Fala que eu vou apresentar a peça que eles perguntou que chama mais curiosidade. Ah, a Yara está me falando que ela vai apresentar uma peça que vocês perguntaram qual é a peça que dá maior curiosidade. Então, eu vou atrás dela para poder mostrar para vocês, tá? Estou indo aqui, ó. Yara, eu estou gravando. Então, pessoal, como teve uma pergunta, deixa eu voltar lá no comecinho, que perguntaram quais são as peças expostas no museu que causam maior curiosidade no visitante. Quais seriam as principais influências na região, na nossa região? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, como eu falei, a peça que mais causa curiosidade para os visitantes é a Revolução Constitucionalista. Então, vocês podem observar a farda, foi a primeira peça que foi doada para o nosso acervo. Então, a gente tem o capacete, a roupa, a arma, o cantil. A gente tem também a marmita, né? Essa farda, ela foi doada pelo nosso fundador, pelo Doutor da Revolução, em 1934. Então, hoje, a gente preserva, ela não foi lavada, ela retornou e ela é mantida aqui no nosso museu
como a gente tem os capacetes, porque nós tivemos também vários outros homens que foram para essa revolução junto com o nosso fundador. Agora, vocês me perguntaram quais seriam as principais influências indígenas na nossa região. A Renata Cristina poderia reformular para a gente essa pergunta? Rê, liga seu microfone e faz a pergunta. Desculpa, eu estava escrevendo. Eu gostaria de saber quais são as principais influências que nós temos aqui na nossa região, nos nossos hábitos, costumes, em relação a essas tribos, essas aldeias que viveram por aqui no passado. Alô? Fiz a pergunta e o microfone estava desligado. Você fala essa influência em relação nós com eles ou eles com a gente? Eles para conosco, no nosso dia a dia. Eu sei que Tupã é uma cidade onde a influência é ainda maior do que para nós aqui em Quatá, né? Como que você enxerga essas influências entre vocês, na população? Eu enxergo como um crescimento muito grande. Como é que eu vejo essa situação? Tupã era uma cidade povoada pelos indígenas. E eles foram perdendo seu território devido à expansão da linha férrea. Diante disso, houve uma aproximação de saberes dos indígenas para conosco e nós com eles, né? E assim foi havendo um crescimento cultural e deixando a nossa cultura cada vez mais enriquecida. Não sei se consegui responder. Perfeito, eu gostei muito da resposta. Na plumária? Então, eu vou inverter a câmera de novo para vocês irem vendo o museu, tá? Nós estamos indo para a plumária. Essa parte aqui, pessoal, é uma exposição temporária que fala um pouquinho da questão indígena Krenak. É uma exposição autonarrativa, onde eles escolheram as peças e o conteúdo que eles iam falar. Às vezes eu fico meio ceguinha porque o óculos embaixo por causa da máscara. Aí vocês me desculpem. Estamos aqui na plumária. Colega Uiara, qual era a pergunta? Qual era a pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta aqui. Aí lê para mim, fazendo favor, que eu estou de óculos embaixo, tudo. Não, Valquíria, é só para você mostrar um pouquinho da plumária, né? E a pergunta eu vou fazer em nome de outros alunos aqui. Quando essas plumárias... Eu não entendi. Peraí, só um minutinho, o João vai desligar o microfone. Essas plumárias, assim como todos os objetos que estão aí expostos, têm uma manutenção. A plumária... Vocês têm acesso às tribos que ainda existem, produzem plumárias, inclusive para essas exposições ou não? Para essas exposições foram feitas por etnias diferenciadas, já são um acervo um pouco mais antigo. Mas, por exemplo, a cultura aqui da nossa região, eles fazem diversas plumárias. Eu vou pegar um cocar para vocês. Alguém pode pegar para mim o cocar do Ricardo? Ele fez um cocar muito bonito. Aqui, olha. Esse daqui é um cocar feito por um indígena aqui da região. É pena do quê? Essa daqui? Essa aqui deve ser de arara. Arara azul. Mas eles fazem hoje, por exemplo... galinha, eles tingem pena de galinha, eles tingem pena de pato. Por quê? Não se pode mais ficar matando os animais, né? Somente para alimentação, como a gente também nos alimentamos disso. Então, eles pegam a galinha, que eles utilizam para se alimentar, e tingem aquelas penas. O pato e algumas penas são sintéticas, também são compradas. Esse tocado que eu estou mostrando para vocês é um tocado caiapó.
Aí eu vou mostrar outro tipo de cocar. Olha, esse daqui... Valquíria, quando as pessoas vão aí até o museu, eles podem experimentar o cocar e fazer foto, essas coisas? Pode. Esse daqui que eu estou mostrando é justamente para isso, para os alunos tocarem, para os alunos pegarem. Por quê? A gente acredita que o conhecimento ele é transmitido, ou maior, melhor assimilado, através do contato com as peças, não é? Porque a gente gosta de ver, a gente gosta de tocar. Então, esses aqui são justamente para isso. Para os alunos que vêm para cá, para eles verem, tocar... Opa, derrubei aqui. E sentir. Aquele chocalho que eu mostrei também. Então, a Renata perguntou em quais situações usam-se as plumárias. Então, aqui, ó, o pessoal vai mostrar, a gente tem as coifas, que são rituais de passagem das crianças. Como a gente tem aqui também colares, que é feito também na transição da passagem, o labrete, a saia, a jarreteira. A gente também tem aqui os leques de hospício, né? Esses leques de hospício, eles são usados na passagem dos meninos carajás, quando eles começam a mudar a voz. Então, os pais, eles têm um ritual que a criança tem que fazer a caça, trazer para a aldeia, que simboliza, né, a fertilidade, e eles ganham um leque de hospício. O leque de hospício, porque ele abre e fecha, coloca no hospício da cabeça do menino, e ele também tem alguns rituais em outras aldeias, né, que algumas usam para pisar em brasas, colocar a mão em formigueiro. Isso é uma transição de rituais de passagem. Alguma pergunta a mais? Eu? Opa, que bom. Pensei que todo mundo tivesse tímido agora. Qual é a coisa mais antiga daí? Que peças? Ó, que eu me lembre, não. Comigo, orientando, assim, nunca aconteceu, não. Mas a gente, quando a gente começa a orientar, o que a gente faz? A gente já fala quais são as normas no museu, quais são os passos, como as pessoas devem se portar dentro de um museu. E acredito que, diante dessas orientações, as pessoas conseguem compreender e fica tudo sempre muito bem. Nunca tivemos problema nenhum, não, graças a Deus. E a pergunta do Luiz Fernando, que ele quer saber qual é o objeto mais antigo aí do museu. Você vai responder? Qual que é o objeto? Eu não sei. Qual que é o objeto mais antigo? Sim. Então, pessoal, a peça mais antiga do museu é o capacete da Revolução Constitucionalista. Depois, a segunda peça é a farda do nosso fundador. A terceira farda é a imagem de São Pedro, padroeiro da nossa cidade. Legal, gostei. Quando essa pandemia passar, vamos marcar uma visita para fazer uma atividade. Ô, Valquíria. Oi? Valquíria, essa primeira é o primeiro bate-papo online que vocês prepararam para, né, nesse período de pandemia. Eu acho que eu peguei um pouco vocês de surpresa e eu acho que é um desafio para vocês, não é isso? Verdade. A gente está vendo todo o esforço de vocês. Mas muito obrigada pelo convite, é uma honra. Não, a gente está vendo todo o esforço de vocês, e a gente, lógico, nós somos educadores todos aqui, os alunos compreendem bem, porque para eles também foi desafio aprender esse novo formato de aprender, né? Verdade. Então,
nunca é igual, né? A gente tá vendo assim, a gente tá vendo isso hoje de vocês, um pega a câmera daqui, mostra de um lado, outro mostra do outro, e a gente vê tudo bem pequeno aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do site, que todos os alunos podem acessar o site. A gente já fez essa divulgação, mas eu acho que é importante porque tem imagens lá, né, que podem ser melhor exploradas, né? Nossa! E eu acho que vai ajudar bastante nisso. Claro. Aliás, lá no site, pessoal, no www.museuindiavanuíri.org.br, nós temos também jogos. Além da visita virtual, que vocês podem entrar, e nessa visita virtual, ela é uma visita em 3D. Então, vocês vão clicando no módulo que vocês querem e ele vai te direcionando. E também tem jogos para os jovens. Vocês vão lá no menu e procurem por jogos. Que é isso aí? Oi? Que é esse negócio aí? Que negocinho? Você tá falando do negócio do site? Dos jogos virtuais? Você tem que clicar lá, entrar no site, aí você vai descobrir o que o site oferece para você. Aí escolher o site. Então, aí depois eu coloco lá no grupo. Eu coloco lá no grupo para eles depois. Tá bom. Isso. E aí a Raika tá perguntando, Valquíria, quando acontece, já aconteceu de algum visitante causar algum dano para as peças? E qual é o procedimento? Ela já respondeu, Márcia. Para nós não. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum dano, não. Porque normalmente as nossas orientações, logo quando a gente começa, a gente passa como que vai ser o procedimento da visita, né? E o que a gente espera. Então, assim, essa cumplicidade entre o educador e o grupo que está chegando, sempre houve. Ótimo. Ó, o Yara colocou já o link do site do museu, tá? Então, o pessoal depois pode copiar aí para poder fazer essa visita, porque o site ele é muito interessante. Ele é 3D, dá para ter ideia, né? E conhecer vários objetos, várias situações como se estivesse lá dentro, um tour mesmo pelo museu. A proposta hoje era que nós tivéssemos esse contato com os profissionais que trabalham lá no museu. Então, o museu ele foi construído, como a Yara falou, né? A partir de alguns objetos, e aí foi melhorando aí o acervo. Tem as pessoas, cada profissional cuida de uma parte, né, de um item, não digo item, mas de um tema, né, não sei como tratar isso, né, porque cada profissional tem uma responsabilidade de alguma coisa, né, um cuida do acervo, outro cuida da manutenção, outro cuida do agendamento, né. Exatamente. Então, esse contato com esses profissionais é que era a proposta hoje com os nossos alunos, para eles perceberem que porque é o olho no olho, é o chegar mais próximo, né? E tira aquela frieza do navegar pelo site. Verdade. Tá? O contato Mas outro, mesmo que virtual, né? Então, o Yara está dizendo também que tem o Hugo, que é um intérprete de Libras para os visitantes surdos do site. Então, tem acessibilidade, né? Nós podemos até levar nossos alunos cadeirantes, né? E tem objetos, por exemplo, se nós levarmos um aluno cego, tem como ele tatear algumas peças? Tateado? Tatear, usar o tato. Tem todas essas peças que eu mostrei, são todas peças táteis. Além dessas peças, nós temos outras peças. Nós temos um carrinho de acessibilidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que ele é todo cheio de material para nós trabalharmos com as escolas. Quer ver? Acho que eu consigo mostrar aqui. Deixa eu inverter a câmera de novo. Ó, esse é o nosso carrinho de acessibilidade. Tá pequenininho, mas dá para ver, gente? Sim. E aí a gente tem um monte de peças, olha, que a gente pode ir trabalhando. Sim. São todas peças materiais táteis que nós utilizamos com o deficiente visual, principalmente, né? E com o público escolar. Olha. Esse é um dos carrinhos. Oi, Lucas. O Lucas quer fazer uma pergunta? Não, porque a minha bateria está acabando.
Ah, não tem problema, Lucas. Depois a gente grava e vai disponibilizar nos grupos, tá bom? Tá bom, não vou fazer já. Mas Tá a bom, minha então. já tá acabando. Tá joia, Ô, Lucas. Renata, Um beijo para você. eu vi a curiosidade em relação que você explicou sobre agendamento, né? Então, assim, o museu, a parte expositiva, se encontra um vigilante na entrada, somos 6 educadores e a reserva técnica na parte de cima do museu. Na parte de baixo do museu, nós encontramos 2 funcionárias na reserva técnica, um estagiário na edificação, uma estagiária na comunicação para o funcionamento do nosso site, uma na programação do museu, no qual quem quiser seguir, a gente está fazendo bastante oficinas que dá para ser realizada em casa com os pais. Nós temos o administrativo, que cuida das contas do museu, e a nossa gerente, que também fica na parte de baixo. Como nós temos 2 funcionárias na limpeza, um zelador e o porteiro também. Então, no total, nós somos em 21 funcionários, sendo 2 vigias no período do noturno também, para zelar o nosso patrimônio. Tá certo, Yara. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Todos entenderam, né, a função, a importância do museu, a influência que o museu tem Nenhuma na dúvida. cultura? Ótimo, então. Então, eu quero agradecer Tá bom. aos educadores do Índia Vanuíri, dizer que na primeira oportunidade que tivermos, nós vamos agendar, sim, uma visita física, né, e que não vemos a hora de tudo isso acabar para a gente voltar ao novo normal, né? Verdade. E muito Como obrigada faz pela uma atenção de presença, né? vocês. É verdade, Imagina, né? a gente que agradece pela oportunidade de nos oferecer, da gente compartilhar um pouquinho das nossas atividades. Muito obrigada mesmo, tá? E aí a gente vai fazer agora um sorteio para aqueles que participaram desse bate-papo, né? E